Graça e paz a todos que estão nos assistindo, muito bom dia. Graça e paz também para cada um dos nossos irmãos, amigos e familiares que estão aqui no presencial. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, em nome de Jesus. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa caminhada nesses sábados, meditando, Senhor, à luz da Tua Palavra. E diante desse versículo tão profundo e desta profecia, Senhor, que tem nos abençoado tanto. Obrigado porque chegamos, ó Deus, ao final apenas pela Tua graça, misericórdia e amor. Continua conosco, fala conosco com poder, enche o nosso coração da Tua paz. Em nome de Jesus eu oro, amém. Todos aqui podem se assentar. Esse texto do profeta Isaías, ele foi escrito há mais de 700 anos, ou em média 700 anos antes do nascimento de Cristo. E antes do nascimento de Cristo, esse versículo 6 do capítulo 9, já deixava a gente de uma forma confortável, aguardando esse menino, sabendo que o governo estaria sobre os ombros dele. E a última característica do menino, que é a que a gente vai refletir hoje, o último título que ele recebe é de Príncipe da Paz. Ele nunca é chamado na Bíblia de Príncipe do Caos, mas ele é Príncipe da Paz. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, Paulo ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E aí Paulo coloca no meio do versículo a expressão contra os príncipes das trevas. E é interessante que no caso das trevas, Paulo fala em príncipes no plural. E aí Paulo, naquele versículo, ele diz que o mundo das trevas, o mundo satânico, tem uma hierarquia organizada, principados e potestades. E a palavra de Deus diz que para fazer frente a principados e potestades e príncipes das trevas, basta apenas um menino que nos é nascido, o príncipe da paz. Amém? O tempo passa, os séculos passam. 700 anos antes vem a profecia, até que chega o tempo. E aí chega o tempo, e Mateus capítulo 2, dos versículos 1 a 12, tem uma narrativa muito interessante. Ali diz que magos, eles vêm do Oriente, e eles chegam em Jerusalém e eles fazem a seguinte pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Na sequência, no trecho, o versículo logo após vai dizer que Herodes se perturbou muito com aquela informação. Por que é que Herodes se perturbou muito? Porque ele era o rei. E o texto faz questão de dizer que o rei Herodes, na cabeça de Herodes, em Jerusalém, não existia lugar e espaço para dois reis. E aquilo incomoda Herodes. E aí, a sequência nesse bloco vai dizer que Herodes reúne no palácio dele os príncipes dos sacerdotes e os escribas. E é muito interessante, eu acho que Herodes nunca se preocupou com a literatura hebraica, mas por causa da fala dos magos, ele começa a perguntar para os estudiosos da Bíblia:
o que as profecias e o texto bíblico falam a respeito desse rei que os magos estão falando. E aí, sacerdotes e escribas falam das profecias bíblicas do Velho Testamento a respeito de Cristo. E nesse trecho vai dizer que Herodes, em particular, ele se reúne com os magos. E aí ele fala para os magos: eu queria tanto adorar esse menino também. Quando vocês o acharem, voltem aqui e me digam onde ele está. Porque eu também quero ir lá, prestar culto, adorar esse rei que nasceu. Bom, o texto diz que os magos vão embora, continuam seguindo a estrela, e eles chegam exatamente no local, adoram o menino, e o texto vai dizer que eles são divinamente avisados para não voltarem, para não avisar Herodes, que é cilada, e eles vão embora por outro caminho. Quando Herodes descobre que ele foi enganado pelos magos, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Porque ele enganou primeiro. O Herodes, ele faz a seguinte conta. Espera aí. Eu perguntei para eles quando foi que eles tiveram essa visão. E ele faz um cálculo. E no cálculo dele, não tinha como aquela criança ter mais que 2 anos. E ele dá uma ordem: olha, toda criança de 2 anos para baixo, matem. Eu não quero que sobre uma criança de 2 anos para baixo. Imediatamente também, novamente, José e Maria, de forma divina, são avisados: fujam para o Egito. Vão embora daqui, porque Herodes vai mandar matar. Bom, o que significa o nome Herodes? O nome Herodes é um nome grego que significa heróico. Mas não tem nada de heroísmo nessa atitude dele. Portanto, o significado do nome, embora ser um nome, Herodes alcança o status de título. Tanto é que depois deste Herodes o Grande, vão ter mais 3 Herodes na Bíblia. Mais ou menos como César. César é um nome, mas também virou um título. E aí Herodes, como título, passa a significar feroz e cruel. Esse Herodes o Grande, que é o Herodes quando nasce o bebê Jesus, esse Herodes, ele já tinha matado gente da família dele, parentes dele, gente do sangue dele e assessores dele. Se ele desconfiasse de alguém que quisesse pegar o seu trono e a sua coroa, era fácil, ele mandava matar. Bom, o menino vai, as notícias chegam que Herodes morreu, eles voltam. E aí a gente não tem informação, passam décadas e a gente tem pouquíssimas informações na Bíblia sobre o menino que nos foi dado. Até que ele vai aparecer no Jordão diante de João Batista e ele vai ser batizado e aí começa o ministério público de Jesus. Bom, aí ele começa. Quando ele começa, a gente vai caminhar no Evangelho de Mateus e a gente chega no capítulo 10 e nós ficamos chocados com 2 versículos. Esse menino, os seus seguidores, aqueles que já entenderam quem ele é, não tem dúvida que ele cumpre as palavras de Isaías 9, versículo 6. Esse menino é para ser o príncipe da paz. Mas olha o que ele vai dizer no capítulo 10 de Mateus, os versículos 34 e 35. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Olha, mesmo os seguidores de Jesus, diante dessa fala dele aqui, eles ficaram atônitos. Eu ficaria. Eu tenho a esperança de que ele é o príncipe da paz. Toda a literatura hebraica
no Velho Testamento apontam para Jesus como o autor da paz, como sendo ele a própria paz, como sendo ele o príncipe da paz. E aí Jesus, de forma categórica, chega aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34, e ele diz para os seus ouvintes: tirem o cavalinho da chuva. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada. Para a gente entender essa fala de Jesus, nós precisamos entender que sociedade era aquela. Qual era o contexto que ele estava vivendo? Por que aquela sociedade, ela se polarizava entre paz e espada? E a história de Israel é uma história que tem sempre essa grande batalha, esse grande conflito, essa grande divisão entre paz e espada. Deus prometeu Canaã, Deus prometeu uma terra, mas o povo teve que entrar e conquistar a terra. Deus promete para mim e para você muitas coisas, mas a gente tem que batalhar para conquistar as coisas que Deus prometeu. Amém? Portanto, esse povo sabe o que é espada, o que é guerra, o que é sangue, o que é morte, o que é conflito físico e armado. Mas esse povo anseia por paz. Aliás, paz é um sentimento que todo ser humano anseia. Por que a gente trabalha tanto? Por que a gente estuda tanto? Por que a gente luta tanto? Porque a gente quer ter um momento de paz. Sim ou não? Porque a gente quer descansar das nossas lutas. Porque a gente não suporta. Porque a gente cansa. Sim ou não? Qual era o contexto? Se você não entender o contexto histórico, o que está acontecendo nesta sociedade, para além das fronteiras das sinagogas, do templo e da igreja, você não entende a fala de Jesus. O contexto aqui, essa sociedade vivia naquilo que ficou famoso na história, e se você der um Google, for em algum livro de história, você acha fácil esse tema. Eles viviam no ambiente da Pax Romana. A Pax Romana começa 27 a.C. e ela dura até 180 depois de Cristo. Pouco mais de 200 anos. O que era a Pax Romana? A paz no Império Romano. A Pax Romana, ela era assegurada por condições militares, políticas, culturais, legais e sociais. Então, o povo tinha sua paz assegurada, desde que obedecesse e cumprisse com as regras do império. Obedeceu às regras do Império Romano, você tem a garantia da Pax Romana. Porém, a Pax Romana, esse ambiente de paz, na verdade, ele mascarava, ele ocultava, peronomútil, um ambiente de perseguição e exploração e opressão do povo. Isso era insuportável. Então, o povo que olha para Jesus, para o menino que nos foi dado, e tem a expectativa, ele é o príncipe da paz, e clama por paz. Jesus, ele vai dizer para essa sociedade: eu não vim para trazer paz. É dessa paz que Jesus está falando e fazendo crítica. A paz como vocês imaginam, porque a ideia do judeu, você sempre ouviu falar isso, mas normalmente as pessoas não gastam tempo para explicar a condição política da Pax Romana. Por que o judeu queria tanto um libertador que acabasse com o império, que detonasse o império, que acabasse com toda a opressão? Porque eles não suportavam mais aquele jugo. Mas era a paz que eles tinham. Então Jesus vai falar: não, eu não vim para trazer paz e nem para conflitar com a paz que está aí. Com esse tipo de paz que vocês têm. Eu não vim para isso, mas eu vim para estabelecer uma espada. E a continuação é cruel. A continuação é pais contra filhos,
contra noras, contra parentes, e vai dizer que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ou seja, Jesus ele faz uma afirmação nacional, e aí ele particulariza dentro da casa de cada cidadão. Nós temos uma crise mundial, mas essa crise mundial me afeta, te afeta. Ninguém fica livre desta crise. Ninguém vai passar sem nenhum ferimento, sem nenhuma consequência, sem nenhum arranhão. E não importa se você é milionário ou se você vive na favela, ninguém escapa. Então Jesus ele vai dizer isso. Eu não vim trazer paz, mas espada. Portanto, Jesus ele não vem para se conformar e se adaptar ao sistema, mas ele vem para confrontar o sistema e denunciar os pecados do sistema. Quando Jesus coloca a família aqui nesse discurso dele, Jesus está dizendo que segui-lo e recebê-lo pode trazer tantas implicações e complicações na nossa vida que pode abalar até os nossos relacionamentos familiares. Gente como eu, e tem algumas pessoas aqui agora no presencial, que participa de famílias grandes, e quando eu digo grandes eu não estou falando apenas de irmãos de sangue. A gente tem muito primo, muito tio, muito parente distante. Eu imagino que tem gente aqui que conhece uns parentes que nem sabia que era parente. Não é? A pessoa chega para você numa festa, num evento. Eu sou seu primo. Você fala, meu Deus. Não acontece isso com vocês? Você fala, não é possível. Mas famílias, se você define, se você decide que você vai se render e adorar o príncipe da paz, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não tem como, porque Jesus tira a gente da nossa zona de conforto. Você vai começar a renunciar coisas, você vai começar a rejeitar práticas que antes eram normais, agora já não são. Você muda. E se você não muda, é porque você ainda não teve o impacto da presença do príncipe da paz na sua vida. Você pensa que teve, mas ainda não teve. Mas ele não nos ama do jeito que a gente é? Sim, ele ama do jeito que a gente é. Mas é impossível ficar na presença dele e continuar sendo as mesmas pessoas que nós éramos. Amém? Porque ele vem e se apresenta na nossa vida para que a gente tenha transformação. Mas aí ele fala de família. Essa semana, no discurso de Natal da Rainha Elizabeth, que diz as informações oficiais da família real e da imprensa, e da assessoria de imprensa lá de Buckingham, que ela está com 94 anos, eu duvido. Essa mulher deve ter uns 475 anos. Sim ou não? Então, olha só. No discurso dela, foi muito bonito. O discurso dela de Natal, lá para o meio do discurso, ela fala o óbvio. Ela fala o que nós estamos sentindo. Ela fala o que as populações mundiais estão ansiando. Ela diz que neste Natal, neste final de ano, ninguém está atrás de um presente caro ou luxuoso. O que cada ser humano gostaria de receber de presente seria um abraço. É isso que ela fala. Só que Jesus diz que ele traz espada. E Jesus diz que num tempo de crise, famílias estão um contra o outro, e que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. E aí a gente vai para as notícias, e nesse tempo de pandemia, a crise dentro das casas, debaixo do mesmo teto,
as crises se multiplicaram exponencialmente. Se Jesus não estiver lá com todo mundo da família, porque não adianta Jesus estar comigo e não estar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos. Adianta, lógico que adianta ele estar comigo. Mas se não tiver com todo mundo, vai ter conflito, vai ter espada. E aí, por conta da falta do abraço, da falta do contato, da falta do afeto, da falta da compreensão, da falta da paciência, a paz que a gente almeja e deseja nos é sequestrada e roubada. E aí a gente vai encontrar muita gente cansada. Muita gente cansada. E aí nós temos casais cansados, pais cansados, filhos cansados, parentes cansados, empregados cansados, sócios cansados, que já não aguentam mais. E aí você vai ouvir a seguinte frase nos lábios de muita gente: eu queria sumir. Eu queria sumir desse ambiente, eu queria sumir desta casa, eu queria sumir desta cidade, eu queria sumir desse país e recomeçar a minha vida do zero em outro lugar. De preferência, numa ilha paradisíaca, com um iate. Aí você pensa assim, mas não dá. Então deixa eu te dizer, tem um país que dá. No Japão, existem hoje empresas que fazem exatamente este serviço que eu acabei de dizer para você. O nome do serviço que essas empresas prestam se chama mudança noturna. Por que que recebe esse nome? Se você está cansado da rotina, das pessoas, da vizinhança, da sua família, você está cansado da sua vida e você quer sumir, você vai pagar, é caro o serviço. Mas muita gente no Japão compra esse serviço e essa empresa simplesmente faz você sumir, e são empresas legais, tem leis que protegem, as leis no país garantem isso. Então o que vai ser feito? Vão mudar o seu nome, a sua data de nascimento, os seus documentos mudam tudo, eles colocam você em outro estado, eles arrumam um outro endereço para você, você vai chegar lá e tudo vai estar preparado, as pessoas não vão ter noção do seu passado, da sua história, e você vai começar uma nova vida. O nome das pessoas no Japão, todo mundo que compra e contrata esse serviço, eles são chamados de joatsus. Joatsu é uma palavra japonesa que significa evaporação. As pessoas que procuram essas empresas, elas querem evaporar, elas querem sumir. E atenção, a cultura japonesa respeita de forma absurda a privacidade de cada ser humano. Portanto, se a pessoa decide, eu quero sumir, não adianta. Por que é mudança noturna? Tudo está sendo preparado, você não conta para ninguém, você segue a tua rotina, tua família nem desconfia. Chega o dia, você vai sumir na hora que você quiser, eles vão te levar e não fica rastro. Ninguém te acha. Não adianta ir no IML, nos hospitais, nas polícias. E cada família, cada membro de uma família que some no Japão, as famílias vão na polícia, vão nos hospitais, vão na delegacia. Não tem entrada, não tem informação, não tem nada. E a polícia não te ajuda a achar. Porque é lei, porque é um direito da pessoa e porque ela pagou por aquele serviço. Quem não pode usar esse serviço? Quem é bandido, o cara cometeu um crime, não adianta ele querer comprar o serviço, aí a polícia cata ele. Mas se você é um cidadão comum, honesto, que só está cansado, existe esse serviço no Japão. Na mesma matéria que eu li, alguns joatsus, caras que fizeram a decisão pela evaporação, porque não aguentavam mais o ambiente familiar e a sua vida. Pela matéria, não é alguns não, a maioria
passou 10 anos, 5 anos, um mês, se arrependeu do que fez. A maioria. Porque não existe histórico lá no Japão de familiar que encontrou quem sumiu. A pessoa só é encontrada se ela quiser. Aí ela vai falar para a empresa, eu quero voltar. Aí vão resgatar o nome dele, o documento dele, ele vai pagar uma taxa e ele volta. Senão ninguém acha. Cansar é legítimo. Todo mundo cansa. Eu canso. Você cansa. A gente cansa. Cansar é legítimo. Sumir não é legítimo. A solução para cansados é descansar, não é sumir. Cansados descansam. Se você não está aguentando a sua carga, descansa. Descansa em Deus. Confia em Deus. Coloca a tua causa diante do príncipe da paz. Descansa. Mas não foge. O outro detalhe que causa muitas crises nas famílias e tira a paz é que a gente vive uma geração que ela é obcecada pela independência. Eu faço parte de uma geração, e os caras da minha idade, que nós olhávamos para alguém, para um mestre, para um bom testemunho da nossa família, para um pastor que fosse um bom testemunho na nossa comunidade de fé. Nós olhávamos para modelos e nos inspirávamos nesses modelos. E a gente queria imitar esses modelos, que é o que Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a minha geração olhava com paciência. Eu olhava para um grande mestre, pô, um dia eu quero ser como aquele cara. Mas eu sabia que eu ia ter que estudar, eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que ter experiência de vida para chegar naquele ponto. E eu fazia isso com prazer, a minha geração foi ensinada assim. A geração atual não quer passar por tudo isso. A geração atual se sente independente e tudo que é passado não serve para a geração atual. É antigo, é antiquado e você não tem nada a ver. Você não conhece a linguagem, os maneirismos, as gírias. Você não sabe transitar no mundo digital. Você, malemar, consegue ligar a transmissão aí na sua casa. Se o seu neto ou seu filhinho não estiver aí, você perde o culto da IAP do parque. E quando você pergunta alguma coisa para o teu filho, sabe o que ele faz? Ele olha para você com desdém e fala assim, não acredito. Porque eles se acham muito inteligentes. E eles não têm paciência com você. Mas aí, quando eles precisam de alguma coisa na casa, eles vêm humildes. Eles vêm pedindo. E eles que eu estou falando é com você, viu, adolescente que está me ouvindo? Você que está rindo de cantinho aí na sala, olhando para o pai e para a mãe. É com você que eu estou falando. Presta atenção. Esses caras, eles acham mesmo que eles vão dominar o mundo, saber todas as respostas, todas as coisas, e não vão pagar o preço. E deixa eu te dizer, ninguém consegue queimar etapas na vida. Se você queimar etapas na vida, não faltam histórias de gente que está quebrando a cara, de adolescentes de classe alta, de classe média, de classe baixa, que estão se mutilando e se suicidando por frustração, porque não conseguem nada, porque querem as coisas, estão atrás de grana, querem status, querem aquilo que a mídia vende, mas não querem pagar o preço e esperar o tempo. Essa é a geração, e isso traz conflito, isso traz dilema dentro das famílias.
Isso é espada. E espada é um negócio que tira a gente da nossa zona de conforto. E a moçada hoje em dia não quer sair da sua zona de conforto. Mas e aí? Jesus é ou não é o príncipe da paz? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não tenham medo no coração. Ele é o príncipe da paz. Mas a paz dele não se mistura com a pax romana, ou todo esse discurso de paz que fazem os poderosos hoje em dia. E por que ele não dá a paz dele como o mundo dá? Porque a paz dele recebe um nome na Bíblia. E o nome que recebe é Shalom. Shalom no Velho Testamento. No Novo Testamento, o nome dessa paz, que é o mesmo significado, é Eirene, que significa um andar pacífico. E é muito difícil para teólogos, é muito difícil para a gente entender o significado de Shalom e de Eirene, porque é muito abrangente. Quando você começa a buscar significados, é infinito. A paz que ele dá é diferente da paz que o mundo dá. A paz que ele dá, se eu tivesse que resumir, é uma paz que deixa a tua vida cheia de harmonia num nível assim de 1000%. Tudo está em paz. É a paz que Cristo dá. Dos significados que eu estava olhando para trazer à memória, o significado assim que eu acho dos mais profundos é de uma mudança causada, uma mudança espiritual que é causada no ser humano, porque ele alcança renovação no seu relacionamento com Deus. Ou seja, é uma paz que ninguém vê. Shalom. Por isso que só Ele dá. Quando a gente vai em Filipenses 4, de 1 a 7, é muito bonito, de 1 a 6, Paulo, ele vai dizendo ali para os seus assessores, né? Olha, ajudem essas mulheres me ajudam no Evangelho, ajude aquele cara que é cooperador, todos eles têm o nome deles escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. Em tudo diante de Deus sejam conhecidas as vossas petições. Não andem inquietos por coisa alguma. Até que ele chega no versículo 7. Ou seja, Paulo está dizendo de 1 a 6, que se eu tiver uma vida piedosa, uma vida simples, uma vida com os meus irmãos de fé, uma vida cumprindo com os meus propósitos, os meus chamados, uma vida onde eu faço as pequenas coisas que pedem para eu fazer e tento fazer até um pouquinho mais. Aí a gente chega no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração em Cristo Jesus. É uma paz inexplicável. E aí eu volto com você no primeiro século. Eu volto com você no primeiro século, na Pax Romana. A Pax Romana, é importante a gente conhecer ela, porque a gente precisa conhecer a história para não repetir os mesmos erros. Mas a nossa geração vai repetir os mesmos erros daquela época. A Pax Romana, ela era boa para os poderosos, só. Para a esmagadora maioria da população, 99%, ela não era boa. Era perseguição, exploração e opressão. 1 Tessalonicenses 5:3. Paulo vai dizer sobre os últimos momentos do final da história. Quando disserem que há paz e segurança, então virá repentina destruição. O governo do anticristo, ele vai se desenhando. E a mesma coisa que o Império Romano fez há 2000 anos atrás, um império mundial fará com a nossa geração. Vai estabelecer paz no mundo, vai dizer que tem paz, mas essa paz vai ser em troca de que a gente se
curve ao império, se renda às doutrinas desse império e faça o que esse império quer. Como isso se dará, não importa muito para a gente. O que importa muito para a gente é o que está lá em Mateus 24. Ser fiel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. O que está em Apocalipse. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 2020 está chegando no seu final. Faltam 6 dias. 6 dias. Eu nunca pensei que eu viveria um final de ano como esse. A gente não sabe se ri, a gente não sabe se chora. O meu celular chega mensagem o dia inteiro. De amigos, de gente da igreja, de outras igrejas, de pastores amigos meus. Chegam mensagens otimistas, positivas, encorajadoras. Mas todo dia chega falecimento, gente que está na UTI desesperada, e cada dia mais chega nomes de pessoas muito próximas a nós. E queira ou não, isso assusta. Então a gente chega num final de ano esquisito, num final de ano que é muito triste. E aí, para concluir essa reflexão, eu escolhi uma frase de Mozart. Mozart, ele nasceu em 1756, morreu em 1791, ele viveu 35 anos. Mozart, aos 5 anos de idade, ele compôs o seu primeiro recital. Cara, 5 anos de idade. É uma forcinha da natureza. Os pais dele e todo mundo que o cercava falaram, não, esse cara é um virtuoso, é um gênio. E era um gênio. Aos 8 anos de idade, Mozart era exigida a presença dele por todos os reis. Os reis queriam Mozart no palácio, tocando nos grandes banquetes, nos grandes festivais, 8 anos de idade. A carreira dele foi incrível. Mais de 600 composições em 35 anos de vida. Mas, ali mais ou menos em 1786, a vida de Mozart começa a declinar, a carreira dele, as coisas começam a não dar certo. E aí em 1791, que é o ano da sua morte, ele faz as suas últimas composições. E a sua última composição é a composição mais triste que ele fez na vida dele. E por causa desse 2020, eu fui atrás de Mozart. Porque esse é dos anos mais tristes da minha vida. E não é triste pessoalmente por causa da minha família, não. Por causa da minha família eu só tenho a louvar a Deus. Pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelos netos que Deus me deu, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Só tenho a agradecer. Mas não dá para você ficar bem quando tem gente que você ama morrendo. Gente sem esperança. Na quarta-feira agora a gente orava por um irmão que congregou aqui, o irmão Cido. Sentava ali onde está o Jaques e a Anne. Quinta de manhã, a irmã Fátima, pastor, o Cido faleceu, 69 anos. Meu pai está com 88. E meu pai tem projetos, meu pai tem sonho, meu pai tem desejos. A última obra de Mozart ficou conhecida como o Requiem de Mozart. É uma obra fúnebre. E nessa obra tem um verso que ele deveria ser parte da nossa oração quando a gente ora ao Príncipe da Paz. Quando a gente fala com o Príncipe da Paz. E a frase dele é assim: lembre-se, Jesus misericordioso, de que eu sou o motivo da sua viagem. Deus se lembra. Jesus nunca esquece.
Ele abandonou a sua glória e veio a essa terra para me salvar, para te salvar. Ele veio quitar a minha dívida, pagar a minha dívida. Ele é o Jesus misericordioso. Ele é o príncipe da paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Desse mundo, a gente não espera nada. Mas é possível transitar pelo caos da história e termos paz interior. A paz que somente Cristo dá. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por vocês e por você que está em casa. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por saber que a Tua paz é inexplicável, que a Tua paz é inalcançável por méritos humanos, por estratégias humanas. Ah, Pai, mas é tão bom saber que a Tua paz está acessível a mim e que eu posso sentir, através do fluir do Teu Espírito Santo em mim, uma paz verdadeira e inexplicável para a razão humana. Continua conosco, Pai. Não te esqueças das nossas orações, dos nossos clamores. Não te esqueças, ó Deus, de agir com graça e misericórdia em nosso favor. Perdoa os nossos pecados. Continua com teu povo. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor.